Bilionário vê sua babá no sótão brincando com seu filho especial. A reação dele foi chocante. Rodrigo Almeida pisou no mármore frio do hall de entrada e sentiu o silêncio pesado que sempre tomava conta da mansão. Havia voltado de São Paulo 2 dias antes do previsto, cancelando reuniões importantes para estar presente no aniversário de 5 anos do filho. Mas foi o som de risadas vindas do andar superior que o fez parar no meio da escadaria. Risadas que ele não ouvia há anos, risadas do seu próprio filho. O empresário subiu os degraus de 2 em 2, seguindo o som que parecia vir do sótão, um lugar que havia expressamente proibido todos na casa de acessarem. Suas mãos tremeram ao girar a maçaneta da porta empoeirada. A cena que encontrou o deixou sem palavras. No chão de madeira do sótão, iluminado apenas pela luz suave que entrava pela pequena janela, estava Lúcia, a babá que havia contratado há 6 meses. Ela estava deitada de lado, vestindo roupas simples e confortáveis, segurando pequenos bonecos de pano coloridos. E ao lado dela, com um sorriso que Rodrigo não via há tanto tempo que havia esquecido como era, estava Pedro, seu filho. O menino de 5 anos, cabelos castanhos bagunçados e vestindo sua blusa de lã verde favorita, segurava a mão de Lúcia enquanto ela movia os bonecos, criando vozes diferentes para cada personagem. Pedro respondia com gestos delicados, seus olhos brilhando de uma forma que fez o coração do pai apertar no peito. Rodrigo ficou paralisado na entrada. Havia anos que não via o filho sorrir assim. Pedro, diagnosticado com autismo severo aos 3 anos, raramente interagia com alguém. Os dias em casa eram marcados por gritos, isolamento e uma solidão que partia o coração de qualquer um que testemunhasse. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Lúcia havia transformado o sótão abandonado em algo completamente diferente. Rodrigo podia ver tapetes macios espalhados pelo chão, almofadas coloridas nos cantos e pequenos objetos que pareciam ter texturas variadas. As paredes, antes cobertas de poeira e teias de aranha, agora tinham desenhos infantis colados com carinho. Agora o Pedro vai em uma aventura muito especial, dizia Lúcia com voz suave, movendo um boneco pequeno que parecia ter sido feito especialmente para as mãos delicadas da criança. Ele vai encontrar amigos que falam com as mãos igual ele fala. Pedro balançou a cabeça positivamente, seus olhos fixos no boneco. Então fez algo que deixou Rodrigo ainda mais chocado. O menino começou a fazer gestos com as mãos, como se estivesse contando uma história. Isso mesmo, querido, respondeu Lúcia, entendendo perfeitamente o que o menino queria expressar. O Pedro do boneco também gosta de lugares silenciosos, onde pode pensar melhor. O empresário sentiu um nó na garganta. Aquela mulher havia conseguido algo que dezenas de especialistas caros não tinham conseguido. Uma conexão real com Pedro. E o mais incrível é que parecia entender exatamente o que o menino queria comunicar. Durante alguns minutos, Rodrigo permaneceu escondido, observando uma dança delicada entre a babá e seu filho. Lúcia não forçava nada. Quando Pedro se afastava, ela esperava. Quando ele se aproximava, ela estava pronta. Quando ele fazia um som diferente, ela respondia como se fosse a conversa mais natural do mundo. O Pedro sabe que o papai dele viaja muito para trabalhar, continuou Lúcia, agora usando outro boneco, maior. Mas sabe também que o papai pensa nele todos os dias. Ao ouvir isso, Pedro fez um gesto que Rodrigo reconheceu como a forma do filho dizer saudade. Um gesto que ele mesmo havia ensinado ao menino quando este tinha apenas 2 anos, antes do diagnóstico mudar tudo em suas vidas. O coração de Rodrigo disparou. Como Lúcia sabia daquele gesto? Como ela havia descoberto a linguagem particular que ele e Pedro haviam criado juntos? Às vezes, sussurrou Lúcia, o papai não sabe como brincar porque os adultos esquecem como fazer isso. Mas o Pedro pode ensinar. Foi nesse momento que Pedro olhou diretamente para a porta onde Rodrigo estava escondido. Os olhos do menino se arregalaram, mas não de medo. Era como se ele soubesse que o pai estava ali há algum tempo.
Papai, disse Pedro clara e distintamente. A palavra atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Pedro raramente falava, e quando o fazia, eram apenas sons soltos. Mas aquela havia sido uma palavra completa, direcionada a ele. Lúcia se virou rapidamente, seus olhos encontrando os de Rodrigo. O rosto dela ficou pálido instantaneamente. Senhor Almeida, ela gaguejou, tentando se levantar rapidamente. Eu posso explicar. Rodrigo entrou no sótão, sua mente uma confusão de emoções. Raiva por terem desobedecido suas ordens, choque por ver o filho tão diferente, culpa por nunca ter conseguido despertar aquele sorriso, e algo mais profundo que ele não conseguia identificar. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Pedro imediatamente se encolheu, perdendo o brilho nos olhos. Era como se a presença do pai tivesse quebrado um feitiço delicado. Senhor, eu sei que o senhor disse para não subirmos aqui. Lúcia começou protegendo instintivamente Pedro com seu corpo. Mas eu descobri que é o único lugar da casa onde ele fica calmo. Eu proibi qualquer um de vir ao sótão por um motivo, disse Rodrigo, sentindo a raiva crescer dentro dele. E você simplesmente ignorou minhas ordens. Papai não, sussurrou Pedro, fazendo novamente o gesto de saudade. Aquilo desarmou completamente Rodrigo. Era a primeira vez em meses que ouvia a voz do filho dirigida a ele. Mas as palavras carregavam uma tristeza que partia seu coração. Lúcia se ajoelhou ao lado de Pedro, falando baixinho. Está tudo bem, querido. O papai não está bravo com você. Como você sabe o que ele está sentindo? Perguntou Rodrigo, genuinamente confuso. Os médicos disseram que ele tem dificuldade para expressar emoções. Ele expressa sim, respondeu Lúcia, ainda protegendo Pedro. Só não da forma que os adultos esperam. Rodrigo olhou ao redor do sótão transformado. Via agora que não era simplesmente um espaço de brincadeiras. Havia uma organização cuidadosa, texturas específicas, cores suaves. Tudo parecia ter sido pensado para criar um ambiente especial. Há quanto tempo vocês vêm aqui? Perguntou ele. Lúcia baixou a cabeça. Todos os dias há 4 meses. A resposta foi como uma bomba. 4 meses. Durante 4 meses, Lúcia havia estado criando essa conexão com Pedro e ele não havia percebido nada. E você achou que estava certo esconder isso de mim? Eu tentei contar, senhor, disse Lúcia, agora com lágrimas nos olhos. Lembra quando tentei falar sobre os progressos do Pedro? O senhor disse que não queria ouvir relatórios detalhados, que confiava no meu trabalho. Rodrigo se lembrou vagamente daquelas conversas. Ele sempre cortava Lúcia quando ela começava a falar sobre o dia a dia com Pedro. Achava que eram detalhes desnecessários, que só serviam para lembrá-lo de como o filho era diferente das outras crianças. Pedro, venha aqui, disse Rodrigo, estendendo a mão para o filho. O menino olhou para Lúcia, depois para o pai, e balançou a cabeça negativamente. Era a primeira vez que Pedro recusava diretamente um pedido seu. Ele não gosta de mudanças bruscas, explicou Lúcia suavemente. Precisa de tempo para se ajustar. Não me diga como lidar com meu próprio filho, explodiu Rodrigo. Pedro, agora. O menino começou a balançar o corpo para frente e para trás, um comportamento que Rodrigo reconhecia como sinal de angústia extrema. Senhor, por favor, implorou Lúcia. Deixe-me acalmá-lo primeiro. Mas Rodrigo já havia decidido. A raiva que sentia por ter sido enganado, por ter perdido 4 meses de uma conexão que nem sabia que era possível, por ter sido excluído da vida do próprio filho, era maior que qualquer outra consideração. Você está despedida, disse ele friamente. Quero que saia da minha casa agora mesmo. O grito que Pedro soltou foi de cortar o coração. Um som de desespero puro que ecoou pelas vigas de madeira do sótão. Não, papai, não, chorava Pedro, se agarrando às roupas de Lúcia. Senhor Almeida, por favor. Lúcia estava chorando abertamente agora. Não faça isso com ele. Ele precisa de tempo para entender. O que ele precisa é de limites e de pessoas que sigam as regras da minha casa, respondeu Rodrigo, pegando Pedro no colo, mesmo com o menino se debatendo. E você claramente não é uma dessas pessoas. Lu, não vai, gritava Pedro, estendendo os braços para a babá enquanto o pai o carregava para fora do sótão.
foram as últimas palavras que Pedro disse por semanas. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um lugar de angústia constante. Pedro havia regredido drasticamente. Não falava mais, recusava comida e passava horas batendo a cabeça contra as paredes. Rodrigo contratou uma nova babá, depois outra e depois mais uma. Nenhuma conseguia se conectar com o menino. Talvez devêssemos considerar outras opções, sugeriu doutora Marina Santos, a pediatra da família, durante uma consulta de emergência. Existem instituições especializadas que podem ajudar Pedro a lidar melhor com suas necessidades. Não, disse Rodrigo firmemente. Ele fica em casa. Mas a situação estava se tornando insustentável. Pedro havia parado de dormir direito, acordando gritando no meio da noite. Durante o dia, permanecia em silêncio absoluto, ignorando qualquer tentativa de interação. Foi Dona Marta, a governanta da família há quase 10 anos, quem finalmente teve coragem de confrontar Rodrigo. Senhor, com todo respeito, disse ela, encontrando-o no escritório após mais uma noite difícil com Pedro. O menino está sofrendo. Ele vai se acostumar com a nova rotina, respondeu Rodrigo, sem levantar os olhos dos papéis que fingia ler. Não vai, não, disse Dona Marta firmemente. Eu já criei 4 filhos, senhor, e nunca vi uma criança sofrer assim por causa de saudade. Saudade? Da Lúcia, senhor. Ele pergunta por ela todo dia, do jeito dele. Fica olhando para o teto, na direção do sótão, e faz aqueles gestos com as mãos. Rodrigo finalmente olhou para Dona Marta. Ela desobedeceu minhas ordens diretas. E o senhor acha que isso justifica o que está acontecendo com Pedro? Perguntou Dona Marta, com uma coragem que a surpreendeu. Desculpe falar assim, senhor, mas em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi o menino tão feliz quanto estava naqueles últimos meses. Feliz fazendo o quê? Brincando em um sótão empoeirado? Sendo criança, senhor, pela primeira vez na vida dele. Aquelas palavras atingiram Rodrigo de uma forma que ele não esperava. Durante a noite, não conseguiu dormir pensando nelas. No dia seguinte, decidiu subir ao sótão pela primeira vez desde o incidente. A porta estava trancada, mas ele tinha a chave. Ao entrar, foi surpreendido pelo que encontrou. O espaço não havia sido desarrumado. Todos os objetos que Lúcia havia colocado ali permaneciam exatamente como ela havia deixado. Os tapetes macios, as almofadas coloridas, os bonecos de pano cuidadosamente organizados. E nas paredes, desenhos que ele não havia notado antes. Desenhos feitos por Pedro. Rodrigo se aproximou das paredes e viu que não eram rabiscos aleatórios. Eram figuras. Figuras de pessoas. Uma alta, que claramente representava um adulto homem de terno. Uma menor, que parecia ser uma mulher. E uma bem pequena, que obviamente era uma criança. Em todos os desenhos, as 3 figuras estavam de mãos dadas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Rodrigo se sentou pesadamente em uma das almofadas, observando aqueles desenhos simples que contavam uma história que ele não havia compreendido. Pedro não estava apenas brincando no sótão. Ele estava criando uma família onde tinha lugar para todos. Seus olhos se encheram de lágrimas quando percebeu que, em muitos dos desenhos, a figura pequena estava no meio, segurando as mãos dos 2 adultos. Como se Pedro sonhasse com um mundo onde ele, Lúcia e o pai pudessem estar juntos. Foi quando encontrou um caderno pequeno, meio escondido atrás de uma almofada. Hesitou por um momento antes de abri-lo, mas a curiosidade foi mais forte. Era a letra de Lúcia. Páginas e páginas de anotações detalhadas sobre Pedro. 15 de março. Pedro conseguiu manter contato visual por 3 segundos hoje. Usei o boneco azul que ele prefere. Percebi que ele responde melhor a vozes baixas e movimentos lentos. 18 de março. Primeira vez que Pedro me tocou voluntariamente. Ele pôs a mão no meu braço quando eu estava contando a história do menino corajoso. Quase chorei de emoção. 25 de março. Pedro falou água hoje quando estava com sede. Não gritou nem se desesperou. Simplesmente disse a palavra.
É um progresso incrível. 2 de abril. Descobri que Pedro fica mais calmo quando pode controlar a luz do ambiente. Trouxe abajures pequenos para que ele possa regular a iluminação como preferir. Rodrigo continuou lendo, página após página, descobrindo uma rotina cuidadosamente planejada que Lúcia havia criado. Cada atividade tinha um propósito. Cada objeto no sótão havia sido escolhido especificamente para as necessidades de Pedro. E havia mais. Anotações sobre os momentos em que Pedro perguntava pelo pai. 10 de abril. Pedro fez o gesto de saudade e apontou para a foto do pai que trouxe. Conversei com ele sobre como o papai trabalha para cuidar da família. Ele parece entender e aceitar melhor as viagens quando explicamos o propósito. 15 de abril. Pedro desenhou uma figura de terno hoje. Quando perguntei quem era, ele disse: "Papai bom." Meu coração se encheu de esperança. Talvez um dia o Sr. Almeida possa ver como o filho o ama. Lágrimas caíam abertamente pelo rosto de Rodrigo. Lúcia não estava apenas cuidando de Pedro. Ela estava construindo pontes entre pai e filho, mesmo quando ele não estava presente. Havia também anotações sobre as próprias limitações dela. 20 de abril. Cometi um erro hoje. Forcei uma atividade quando Pedro não estava pronto. Ele ficou agitado por 2 horas. Aprendi que preciso sempre seguir o ritmo dele, não o meu. 3 de maio. Gastei meu salário inteiro em livros sobre autismo este mês. Dona Marta me perguntou se estava bem financeiramente. Não consigo explicar para ela que cada centavo investido em entender Pedro vale a pena. A última anotação era de 3 dias antes de Rodrigo voltar de viagem. 12 de maio. Pedro está ansioso. Sabe que o pai vai voltar e está praticando como vai cumprimentá-lo. Ensaiamos várias vezes como ele vai mostrar os desenhos que fez. Espero que o Sr. Almeida possa ver o progresso incrível que seu filho fez. Rodrigo fechou o caderno e ficou sentado no silêncio do sótão por quase 1 hora. Pela primeira vez em anos, tentou ver tudo pela perspectiva de Pedro. Um menino pequeno que processava o mundo de forma diferente, que precisava de tempo e paciência para se expressar, mas que tinha tanto amor para dar. E pela primeira vez, admitiu para si mesmo que havia falhado como pai. Quando desceu do sótão, encontrou Pedro sentado no chão da sala, balançando o corpo e fazendo movimentos repetitivos com as mãos. A babá atual, uma mulher séria e eficiente, estava sentada a uma distância respeitosa, simplesmente observando. "Como ele está hoje?" perguntou Rodrigo. "Igual aos outros dias, senhor", respondeu a babá. "Não interage, não fala, não come direito. Só faz esses movimentos estranhos." Rodrigo se aproximou devagar de Pedro e se sentou no chão ao lado dele. O menino não parou os movimentos, mas também não se afastou. "Pedro", disse Rodrigo suavemente, "pai está aqui." Por um breve momento, o menino olhou para ele. Havia uma tristeza tão profunda naqueles olhos pequenos que Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Você quer mostrar para o papai os desenhos que fez no sótão?" perguntou ele. Pedro parou os movimentos abruptamente. Olhou para o pai com uma expressão de surpresa, como se não acreditasse no que havia ouvido. "Sótão", sussurrou Pedro. "Isso mesmo, papai viu os desenhos. São muito bonitos." Pedro se levantou devagar e caminhou até Rodrigo. Então, hesitante, estendeu a pequena mão. Rodrigo a pegou com cuidado e juntos subiram até o sótão. Durante a hora seguinte, Pedro mostrou cada canto do espaço que Lúcia havia criado para ele. Explicou, do seu jeito, como cada brinquedo funcionava. Mostrou os desenhos e tentou explicar quem era cada pessoa. "Lu", disse Pedro, apontando para a figura menor nos desenhos. "Você sente saudade da Lúcia?" perguntou Rodrigo. Pedro balançou a cabeça positivamente e fez o gesto de saudade que Rodrigo conhecia. "Papai também sente saudade de pessoas às vezes", disse Rodrigo, tentando encontrar palavras que o filho pudesse entender. "Quando papai viaja, sente saudade do Pedro." "Papai saudade Pedro?" perguntou o menino, usando uma construção de frase que mostrava como estava tentando se comunicar. "Sempre", respondeu Rodrigo,
sentindo o coração apertar. Sempre sinto saudade do Pedro. Foi naquele momento que Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele precisava encontrar Lúcia e trazê-la de volta, não pelo seu orgulho ou pela sua conveniência, mas pelo bem-estar do filho. Naquela noite, depois que Pedro finalmente conseguiu dormir, pela primeira vez em semanas sem gritar, Rodrigo ligou para Dona Marta. Dona Marta, eu preciso do endereço da Lúcia. Senhor? O endereço da Lúcia. Eu preciso falar com ela. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, ela não está bem. Soube por uma amiga que trabalha no mercado perto da casa dela que Lúcia tem chorado muito. E a mãe dela está doente, precisando de cuidados especiais. Mãe doente? Sim, senhor. Acho que foi por isso que ela aceitou trabalhar aqui. Precisava de um salário fixo para pagar os remédios da mãe. Mais uma peça de informação que fez Rodrigo se sentir ainda pior. Lúcia não estava apenas trabalhando com Pedro por dinheiro. Ela tinha suas próprias responsabilidades familiares, seus próprios problemas, e mesmo assim havia dedicado tanto amor e atenção ao seu filho. Na manhã seguinte, Rodrigo cancelou todas as reuniões e saiu em busca de Lúcia. O endereço que Dona Marta havia dado era em um bairro simples de Belo Horizonte, a quase 40 minutos da mansão onde morava. A casa era pequena e bem cuidada, com um jardim modesto na frente. Rodrigo estacionou na rua e ficou no carro por alguns minutos, ensaiando o que diria. Quando finalmente bateu na porta, foi uma senhora de uns 60 anos quem atendeu. Ela estava em uma cadeira de rodas e tinha um olhar doce, apesar da evidente fragilidade. A senhora é a mãe da Lúcia? Perguntou Rodrigo. Sou sim. E o senhor é o patrão dela, não é? A mulher o examinou de cima a baixo. Reconheci pelo retrato que ela me mostrou. Eu gostaria de falar com ela, se possível. Lúcia, gritou a senhora para dentro da casa. Tem um homem aqui que quer falar com você. Rodrigo ouviu passos se aproximando, e então Lúcia apareceu na porta. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas, e seus olhos ficaram arregalados ao vê-lo. Senhor Almeida, disse ela surpresa. Lúcia, eu preciso conversar com você. Se é sobre as coisas que deixei na casa, eu posso buscá-las outro dia. Não é sobre isso, interrompeu Rodrigo. É sobre Pedro. O rosto de Lúcia mudou imediatamente. Ele está bem? Perguntou ela, com uma preocupação genuína na voz. Não, respondeu Rodrigo honestamente. Ele não está bem. E eu preciso da sua ajuda. A mãe de Lúcia observava a conversa com interesse, e Rodrigo percebeu que talvez fosse melhor conversarem em particular. Posso entrar? Perguntou ele. Lúcia hesitou por um momento, depois assentiu e o conduziu para a pequena sala de estar. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis antigos bem conservados e muitas plantas. Como está Pedro? Perguntou Lúcia assim que se sentaram. Parou de falar novamente. Não come direito, não dorme, fica o dia inteiro fazendo movimentos repetitivos. Rodrigo parou e respirou fundo. Eu cometi um erro, Lúcia, um erro terrível. Lúcia permaneceu em silêncio, esperando ele continuar. Eu subi ao sótão ontem. Vi tudo que você fez lá. Li seu caderno de anotações. Senhor, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, disse Rodrigo. Quem precisa explicar sou eu. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu não sabia como lidar com o diagnóstico do Pedro. Quando os médicos disseram que ele tinha autismo, eu me senti perdido, com raiva, como se fosse culpa minha, ou culpa dele, ou culpa de alguém. Lúcia escutava atentamente, sem interromper. Então eu me refugiei no trabalho. Viajava mais, ficava mais tempo no escritório. Dizia para mim mesmo que estava trabalhando pelo bem da família, mas na verdade estava fugindo. Fugindo de um filho que eu não sabia como amar do jeito que ele precisava. Senhor Almeida, e então você chegou, e em 6 meses conseguiu fazer coisas com Pedro que eu nunca consegui em 5 anos, e em vez de ficar grato, eu fiquei com raiva. Raiva por você ter conseguido algo que eu não conseguia. Raiva por ter sido excluído daquela conexão. Rodrigo parou e olhou diretamente para Lúcia. Mas o que mais me deixou com raiva foi perceber que você amava meu filho
de uma forma que eu não estava conseguindo amar. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Lúcia. Eu nunca quis tomar o lugar do Senhor na vida dele, disse ela baixinho. Eu só queria ajudar. Pedro é uma criança incrível, Senhor. Ele só precisa de tempo e paciência para mostrar quem é. Eu sei disso agora, disse Rodrigo. E é por isso que estou aqui. Pedro precisa de você, Lúcia, e eu preciso aprender com você como ser o pai que ele merece. Senhor, quero que você volte, mas não como babá, como coordenadora terapêutica da família. Vou triplicar seu salário. Você pode trazer sua mãe para morar conosco se quiser. Vou adaptar a casa inteira para as necessidades do Pedro. Lúcia balançou a cabeça negativamente. Não é sobre dinheiro, Senhor Almeida. Então, sobre o que é? É sobre respeito. É sobre entender que Pedro não é um problema a ser resolvido. Ele é uma criança com necessidades especiais que precisa de amor, paciência e aceitação. Eu entendo isso agora. Entende mesmo? Perguntou Lúcia, mais firmemente. Porque se eu voltar e o senhor decidir daqui a alguns meses que não gosta dos meus métodos, que não concorda com alguma coisa e me demitir novamente, eu não vou conseguir lidar com isso. E Pedro não vai conseguir também. Rodrigo percebeu que Lúcia não estava apenas magoada. Ela estava protegendo Pedro e a si mesma de mais uma decepção. Eu assinaria um contrato, disse ele. Qualquer coisa que você quisesse. Garantias de que não vou tomar decisões impulsivas novamente. Não é sobre contratos legais, senhor. É sobre compromisso emocional. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. O que você quer que eu faça para provar que mudei? Quero que o senhor aprenda sobre autismo. Quero que faça terapia familiar comigo e com Pedro. Quero que entenda que a jornada dele é diferente, mas não é menos valiosa que a de qualquer outra criança. Aceito tudo isso. E quero que o senhor prometa que quando Pedro tiver dificuldades, quando ele tiver dias ruins, quando ele não conseguir se comunicar da forma que os outros esperam, o senhor não vai desistir dele. A voz de Lúcia estava embargada pela emoção. Por que, senhor Almeida? Pedro é uma das crianças mais doces e inteligentes que já conheci. Ele só precisa de pessoas que acreditem nele. Foi a vez de Rodrigo começar a chorar. Eu prometo, disse ele. Prometo que vou aprender. Prometo que vou estar presente. Prometo que vou amar meu filho do jeito que ele é, não do jeito que eu acho que ele deveria ser. Lúcia olhou para ele por um longo momento, estudando seu rosto, tentando avaliar se aquelas palavras eram sinceras. Pedro pergunta por mim? Ela finalmente perguntou. Todos os dias. E ontem, quando eu disse que havia visto os desenhos dele no sótão, foi a primeira vez em semanas que ele sorriu. Ele está comendo? Muito pouco. E só coisas específicas que você costumava dar para ele. E dormindo? Mal. Acorda gritando no meio da noite. Lúcia suspirou profundamente. Está bem, disse ela finalmente. Mas eu tenho condições. Qualquer uma. Primeira, nada de decisões sobre Pedro sem me consultar. Se vamos tentar um novo médico, um novo tratamento, uma nova atividade, eu quero participar da decisão. Aceito. Segunda, o sótão continua sendo o espaço dele. É onde ele se sente seguro e onde consegue se expressar melhor. Aceito. Terceira, o senhor vai fazer terapia comigo e com Pedro. Uma vez por semana, sem exceção. Mesmo que tenha viagem marcada, mesmo que tenha reunião importante. Aceito. E quarta, se eu notar que o senhor está voltando aos velhos hábitos, se começar a tratar Pedro como um fardo ou a se afastar dele, eu vou embora na mesma hora. E desta vez, não vou voltar. Rodrigo estendeu a mão para ela. Aceito todas as condições. Lúcia apertou a mão dele, mas sua expressão ainda era séria. Então vamos tentar mais uma vez. Mas agora é diferente, Sr. Almeida. Agora somos uma equipe, todos trabalhando pelo bem-estar de Pedro. No caminho de volta para casa, Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Havia conseguido convencer Lúcia a voltar, mas sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Quando chegaram à mansão,
Pedro estava na sala com a babá temporária. Ao ver Lúcia entrando pela porta, o menino ficou imóvel por alguns segundos, como se não acreditasse no que estava vendo. "Lu?", sussurrou ele. "Oi, querido", disse Lúcia, se ajoelhando no chão para ficar na altura dele. "Senti muita saudade." Pedro correu em direção a ela e se jogou em seus braços. Foi o abraço mais apertado que Rodrigo já havia visto o filho dar em alguém. "Lu voltou", dizia Pedro, repetindo as palavras como se precisasse confirmar que eram verdade. "Lu voltou, Lu voltou." "Voltei sim, e desta vez vou ficar aqui com você e com o papai por muito tempo." Pedro olhou para Rodrigo por cima do ombro de Lúcia, como se estivesse checando se o pai aprovava aquela situação. "Papai quer que Lu fique", disse Rodrigo, se aproximando dos dois. Papai também sentiu muita saudade da Lu. Era mentira e verdade ao mesmo tempo. Ele não havia sentido saudade de Lúcia especificamente, mas havia sentido falta do que ela representava, a possibilidade de conexão com seu filho. "Sótão?", perguntou Pedro para Lúcia. "Claro, querido. Vamos brincar no sótão." Desta vez os três subiram juntos, e pela primeira vez Rodrigo participou das brincadeiras. Foi desajeitado no início, não entendendo as regras não ditas que Pedro e Lúcia haviam criado. Mas Lúcia foi paciente, explicando cada detalhe, traduzindo os gestos e sons de Pedro. "Ele está dizendo que você é muito grande para a casa dos bonecos", riu Lúcia, "mas que pode ser o gigante protetor da história." "Gigante protetor?", perguntou Rodrigo. "É uma das histórias que criamos, o gigante que cuida da floresta e de todos os animais pequenos." Pedro fez gestos elaborados contando sua versão da história, e pela primeira vez, Rodrigo se esforçou realmente para entender. Não era fácil, requeria paciência, atenção total e a disposição de entrar no mundo de Pedro em vez de tentar trazê-lo para o mundo adulto. Mas quando Pedro riu de algo que Rodrigo havia feito com os bonecos, quando o menino espontaneamente pegou na mão do pai para mostrar um desenho novo, Rodrigo entendeu que aquele era o começo de algo precioso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As semanas que se seguiram foram de aprendizado intenso para Rodrigo. Lúcia havia organizado a rotina da casa inteira em função das necessidades de Pedro, e agora Rodrigo estava descobrindo como participar dessa rotina. Ele aprendeu que Pedro precisava de avisos antecipados sobre mudanças. Se iam sair de casa, era necessário preparar o menino com pelo menos 1 hora de antecedência, explicando aonde iriam, quanto tempo ficariam e o que fariam. Aprendeu que certas texturas incomodavam Pedro, mas outras o acalmavam. Que ruídos altos o perturbavam, mas que ele adorava música clássica suave. Que ele tinha rituais específicos para dormir e que interrompê-los resultava em noites difíceis para todos. O importante é entender que o mundo de Pedro é muito mais sensível que o nosso, explicava Lúcia durante uma das sessões de terapia que faziam juntos. Imagine que você pode sentir cada fibra da sua roupa tocando sua pele, que pode ouvir o zumbido da geladeira do outro lado da casa, que luzes muito brilhantes causam dor física. É assim que Pedro experimenta o mundo. E como ele lida com tudo isso? Perguntava Rodrigo. Ele criou estratégias. Os movimentos repetitivos que você achava estranhos são formas dele se acalmar quando está sobrecarregado. O isolamento que você interpretava como rejeição é ele protegendo seu sistema nervoso de estímulos demais. Durante uma dessas conversas, Rodrigo fez uma pergunta que estava o incomodando há semanas. Lúcia, como você sabia tanto sobre autismo quando começou a trabalhar conosco? Você tinha experiência anterior? Lúcia hesitou por um momento antes de responder. Tinha sim. Meu irmão mais novo tem autismo. Tem? Tem. Ele mora em uma instituição agora. Tem 32 anos. Rodrigo percebeu que havia uma tristeza profunda na voz de Lúcia. Vocês eram próximos? Éramos. Mas quando ele era criança, nos anos 90, não havia muito conhecimento sobre autismo. Meus pais fizeram o que puderam, mas não foi suficiente. Lúcia parou de arrumar os brincos do sótão
e se sentou em uma das almofadas. Meu irmão, Marcos, era muito parecido com Pedro, inteligente, sensível, mas com dificuldades de comunicação. Meus pais tentaram vários tratamentos, alguns que hoje sabemos que eram mais prejudiciais que úteis. O que aconteceu? Ele ficou muito agressivo na adolescência, não por maldade, mas por frustração. Não conseguia se expressar, não conseguia fazer as pessoas entenderem suas necessidades. Meus pais se esgotaram. Quando ele tinha 16 anos, decidiram que seria melhor ele morar em um lugar com profissionais especializados. Você concorda com a decisão? Na época, achei que era a única opção. Hoje, 20 anos depois, sei que havia outras possibilidades. Se tivéssemos conhecido sobre comunicação alternativa, sobre ambientes sensoriais adequados, sobre respeitar o ritmo dele, talvez a história fosse diferente. Rodrigo começou a entender por que Lúcia era tão dedicada a Pedro. É por isso que você se especializou em autismo? É por isso que dediquei minha vida a isso. Cada criança que posso ajudar é uma segunda chance, uma oportunidade de fazer diferente. E você vê, Marcos, uma vez por mês ele está bem cuidado, mas não é a mesma coisa. Ele poderia ter uma vida mais independente se tivéssemos sabido então o que sabemos agora. Naquele momento, Rodrigo entendeu completamente por que Lúcia havia chorado tanto quando ele a demitiu. Não era apenas sobre perder um emprego, era sobre falhar com outra criança da mesma forma que sua família havia falhado com o irmão. Obrigado por me contar isso, disse Rodrigo, e obrigado por dar a Pedro o que Marcos não teve. Pedro ainda pode ter tudo, Sr. Almeida, ele ainda é muito novo. Com amor, paciência e compreensão, ele pode desenvolver habilidades incríveis. Foi naquela mesma semana que aconteceu algo que mudou para sempre a perspectiva de Rodrigo sobre o filho. Pedro havia estado especialmente agitado durante o dia. Havia chorado quando a rotina matinal foi ligeiramente alterada, porque Rodrigo precisou sair mais cedo para uma reunião. Havia se recusado a comer o lanche da tarde e estava fazendo movimentos repetitivos mais intensos que o normal. Ele está sobrecarregado, explicou Lúcia. Às vezes acumula estresse durante vários dias e então precisa de um tempo extra para processar. No final da tarde, Rodrigo estava no escritório quando ouviu música vindo do andar superior. Não era a música clássica suave que Pedro costumava ouvir. Era algo diferente, mais complexo. Curioso, subiu para investigar e encontrou Pedro no sótão, sentado ao piano pequeno que Lúcia havia colocado lá algumas semanas antes. O menino estava tocando uma melodia que Rodrigo não reconhecia, mas que era claramente estruturada e bonita. Ele compôs isso? Perguntou Rodrigo para Lúcia, que estava sentada próxima, apenas observando. Compôs. Ele tem feito isso há algumas semanas. Sempre que fica muito sobrecarregado emocionalmente, ele vem para o piano e cria melodias. Mas ele nunca teve aulas de piano. Não precisa. É intuitivo para ele. É uma das formas que encontrou de expressar o que sente quando as palavras não são suficientes. Rodrigo se sentou silenciosamente e escutou seu filho tocar por quase 20 minutos. As melodias eram melancólicas, mas lindas. Algumas lembravam músicas que Pedro havia ouvido, mas transformadas, personalizadas. Quando Pedro finalmente parou de tocar, ele olhou para o pai e disse: "Papai triste hoje?" A pergunta surpreendeu Rodrigo. Era verdade que ele havia estado preocupado com problemas no trabalho, mas não achava que havia demonstrado isso em casa. "Por que você acha que papai está triste?" perguntou ele. Pedro apontou para o piano. Música triste para papai triste. Rodrigo percebeu que Pedro havia composto aquelas melodias melancólicas não para expressar seus próprios sentimentos, mas para ajudar o pai a lidar com os dele. Era um nível de empatia e percepção emocional que ele jamais havia imaginado que o filho possuísse. "A música ajuda quando estamos tristes?" perguntou Rodrigo. Pedro balançou a cabeça positivamente e tocou algumas notas mais alegres. "Música feliz para papai feliz", disse ele, sorrindo pela primeira vez no dia. Naquela noite, Rodrigo ligou para cancelar uma viagem de negócios que havia marcado para a semana seguinte. Pela primeira vez em anos,
tinha algo mais importante para fazer do que trabalhar: conhecer verdadeiramente seu filho. Os meses que se seguiram trouxeram transformações graduais, mas profundas na dinâmica familiar. Rodrigo havia reduzido drasticamente suas viagens e estava presente para as refeições, para as brincadeiras no sótão e para os rituais de dormir de Pedro. Ele aprendeu a interpretar os diferentes tipos de choro do filho. Aprendeu que quando Pedro balançava as mãos de uma forma específica, estava empolgado. Quando balançava de outra forma, estava ansioso. Aprendeu que o silêncio de Pedro não significava ausência, mas concentração intensa. Mas talvez a maior transformação tenha acontecido quando Rodrigo começou a falar abertamente sobre seus próprios sentimentos e limitações. "Pedro", disse ele durante uma das tardes no sótão, "papai às vezes não entende logo o que você quer dizer. Não é porque papai não liga, é porque papai ainda está aprendendo sua linguagem." Pedro olhou para ele com atenção. "Papai aprendendo?" perguntou o menino. "Papai aprendendo muito. Você pode ajudar papai a aprender?" Pedro sorriu e pegou a mão do pai, guiando-a para diferentes texturas espalhadas pelo sótão. Durante a próxima meia hora, Pedro ensinou ao pai quais materiais eram agradáveis ao toque, quais eram desconfortáveis e como usar cada um para se acalmar ou se estimular. "Áspero não bom", dizia Pedro, afastando a mão do pai de uma lixa. "Macio bom." "Áspero faz você se sentir mal?" perguntou Rodrigo. "Faz dói", respondeu Pedro, usando uma expressão que havia criado para descrever desconforto sensorial. Foi a primeira vez que Pedro conseguiu explicar claramente por que certas experiências eram difíceis para ele. E foi a primeira vez que Rodrigo entendeu que muitos dos comportamentos que ele havia interpretado como birra ou desobediência eram, na verdade, respostas naturais a desconforto físico. "Pedro é muito inteligente para ensinar papai", disse Rodrigo. "Pedro gosta de ensinar papai", respondeu o menino. E então adicionou algo que fez o coração de Rodrigo disparar. "Pedro ama papai." Eram palavras que Rodrigo havia esperado ouvir por 5 anos, mas que nunca havia criado as condições adequadas para que fossem ditas. "Papai também ama Pedro", respondeu ele, tentando controlar a emoção na voz. "Ama muito, muito mesmo." Pedro se aproximou e, pela primeira vez por iniciativa própria, abraçou o pai. Não foi um abraço longo ou intenso, porque Pedro ainda tinha dificuldades com contato físico prolongado, mas foi genuíno e espontâneo. Lúcia, que havia observado toda a interação de longe, tinha lágrimas nos olhos. "Vocês dois fizeram progressos incríveis", disse ela depois, quando Pedro havia se distraído com os brinquedos. "Eu que fiz progresso", corrigiu Rodrigo. "Pedro sempre foi incrível. Eu é que precisava aprender a ver." E aprendeu. Isso é o que importa. Naquela noite, pela primeira vez desde que Pedro havia nascido, Rodrigo se sentiu verdadeiramente conectado com o filho. Não apesar do autismo, mas compreendendo que o autismo era apenas uma das características que faziam de Pedro a pessoa única e especial que ele era. A verdadeira virada na história aconteceu alguns meses depois, durante o 6º aniversário de Pedro. Rodrigo havia planejado uma festa pequena, apenas com a família próxima e algumas crianças que Pedro conhecia da terapia. Lúcia havia ajudado a organizar tudo de acordo com as necessidades sensoriais do menino. Música baixa, luzes suaves, atividades que ele gostava. Mas no dia da festa, Pedro acordou especialmente comunicativo. Era como se algo tivesse mudado durante a noite. "Papai", disse ele durante o café da manhã. "Hoje dia especial." "É sim, querido, é seu aniversário." "Não só aniversário", disse Pedro, procurando as palavras certas. Hoje Pedro feliz com papai e Lu junto." A frase foi mais complexa e emocional do que qualquer coisa que Pedro havia dito antes. Rodrigo e Lúcia se entreolharam, surpresos. "Pedro está feliz que todos estamos juntos?" perguntou Lúcia. Pedro balançou a cabeça energicamente. Antes Pedro triste, papai longe. Agora papai perto. Pedro não mais triste. Era a primeira vez que Pedro conseguia articular seus sentimentos sobre o relacionamento com o pai de forma tão clara.
E também era a primeira vez que Rodrigo entendeu completamente o impacto que sua ausência emocional havia tido no filho. Durante a festa, Pedro surpreendeu a todos novamente. Quando chegou a hora dos parabéns, ele pediu para tocar piano para os convidados. Pedro quer tocar música feliz para todo mundo, anunciou ele. A melodia que tocou era diferente das composições melancólicas que fazia quando estava processando emoções difíceis. Era alegre, ritmada e claramente expressava contentamento. Quando terminou, os poucos convidados aplaudiram, e Pedro sorriu abertamente. Então ele olhou para Rodrigo e disse: "Papai, vem tocar junto?" Rodrigo sabia muito pouco de piano, mas se sentou ao lado do filho no banco pequeno. Pedro guiou as mãos do pai, mostrando-lhe quais teclas apertar, criando uma melodia simples que pudessem tocar juntos. Foi um momento que Rodrigo soube que lembraria pelo resto da vida. Não apenas porque Pedro havia demonstrado uma habilidade musical impressionante, mas porque havia escolhido compartilhar esse talento com o pai. Havia escolhido incluí-lo em seu mundo de uma forma que ia além das palavras. Depois que os convidados foram embora e Pedro estava dormindo, Rodrigo e Lúcia se sentaram na sala para conversar sobre o progresso incrível que havia acontecido. "Ele mudou muito", disse Rodrigo, "mas às vezes tenho a impressão de que eu mudei mais." "É verdade", concordou Lúcia. "Quando comecei a trabalhar aqui, o maior desafio não era Pedro, era ajudar você a ver quem ele realmente era." "E quem ele realmente é?" "Uma criança sensível, inteligente, amorosa e talentosa, que só precisava de alguém disposto a entrar no mundo dele para conhecê-lo verdadeiramente." Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. "Lúcia, você salvou minha família", disse ele finalmente. "Não salvei, não. Apenas ajudei vocês a se encontrarem. Existe alguma forma de eu retribuir tudo que você fez?" Lúcia sorriu. "Existe sim. Continue sendo o pai presente que Pedro precisa. Continue aprendendo, continue crescendo junto com ele. É isso que ele mais quer de você." Naquela noite, antes de dormir, Rodrigo entrou no quarto de Pedro para verificar se estava tudo bem. O menino estava dormindo pacificamente, segurando um dos bonecos de pano do sótão. Rodrigo se sentou na cadeira ao lado da cama e ficou observando o filho dormir. Pensou em todos os momentos que havia perdido nos últimos anos por não saber como se conectar com Pedro. Pensou em como havia desperdiçado tempo, se sentindo frustrado ou envergonhado, em vez de buscar entender. Mas principalmente pensou no futuro, em todas as descobertas que ainda fariam juntos, em todas as melodias que Pedro ainda comporia, em todas as conversas que ainda teriam, em todas as formas que ainda encontrariam de se comunicar e se amar. "Obrigado por me ensinar a ser seu pai", sussurrou ele para o menino adormecido. Pedro se mexeu ligeiramente no sono e sussurrou algo que soou como "papai bom". Rodrigo saiu do quarto com o coração cheio de uma gratidão profunda. Gratidão por Lúcia, que havia tido a coragem e a sabedoria de mostrar-lhe um caminho diferente. Gratidão por Pedro, que havia sido paciente enquanto o pai aprendia a amá-lo adequadamente. E gratidão por ter descoberto, antes que fosse tarde demais, que a paternidade não era sobre moldar um filho à sua imagem, mas sobre amar incondicionalmente a pessoa que esse filho já era. Os anos que se seguiram trouxeram muitas mudanças para a família Almeida. Rodrigo havia reestruturado completamente sua empresa para trabalhar mais de casa e estar mais presente na vida de Pedro. Lúcia havia se tornado muito mais que uma funcionária. Era parte da família, uma segunda mãe para Pedro e uma fonte constante de orientação para Rodrigo. Pedro continuou progredindo de formas que surpreendiam todos ao seu redor. Sua habilidade musical se desenvolveu notavelmente e ele começou a tocar composições complexas, além de criar suas próprias melodias. Sua comunicação verbal também melhorou significativamente, especialmente quando falava sobre temas que o interessavam. Mas talvez o progresso mais importante tenha sido na área emocional. Pedro aprendeu a expressar seus sentimentos com mais clareza, a pedir ajuda quando precisava e a comunicar suas necessidades de forma que outros pudessem entender.
Papai, quando Pedro crescer, vai continuar morando aqui? Perguntou ele durante um dos seus 7º anos. Por que você pergunta isso, querido? Porque Pedro gosta família junto. Gosta papai, gosta Lu, gosta casa, gosta sótão. Pedro pode morar aqui pelo tempo que quiser, respondeu Rodrigo. Esta sempre será sua casa. E Lu também fica? Lu também fica. Pedro sorriu satisfeito. Então Pedro quer crescer aqui, quer ser música aqui, quer família junto sempre. Naquele momento, Rodrigo percebeu que Pedro havia encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Um lugar onde podia ser completamente ele mesmo, onde era amado e aceito incondicionalmente, onde suas diferenças eram celebradas em vez de apenas toleradas. Fim da história. E você? O que achou desta história de transformação e amor familiar? Deixe nos comentários sua opinião sobre a jornada do Rodrigo e do Pedro. Você conhece alguma família que passou por desafios parecidos? Suas palavras sinceras são muito importantes para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que tocam o coração.